Indo dormir com o Espírito Santo. O Espírito Santo na vida de Elias, 1 Reis 18:46. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os seus lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um devocional da série Indo Dormir com o Espírito Santo. Eu sou o pastor Elienay e é uma alegria estar contigo nesta noite. Hoje nós vamos olhar para um dos maiores profetas do Antigo Testamento e um dos nossos heróis da fé. Embora o Antigo Testamento ainda não fosse o tempo em que o Espírito Santo habitava permanentemente em todos os crentes, nós vemos claramente a sua atuação na vida dos homens e mulheres de Deus, mas na vida de Elias algo extraordinário. O Espírito Santo o dirigia, fortalecia, sustentava e capacitava para cumprir a vontade de Deus. A vida de Elias, meus amados irmãos, ela nos ensina que Deus age naqueles que colocam completamente a sua vida à disposição dele. Deus age na vida daquele que coloca a sua vida na disposição dele. Eu repeti para que isso firme no teu coração. Aleluia! Se você colocar a tua vida completamente à disposição do Senhor, Ele vai agir através de você. Muito mais do que te abençoar, muito mais do que te consolar e te ensinar, os propósitos de Deus, aleluia, serão levados a cabo através da sua vida. O Espírito Santo dirigia os passos de Elias. Ele não vivia segundo os seus planos, ele seguia a voz de Deus. Quando Deus mandava ele ir, ele ia. Quando Deus mandava ele ficar, ele ficava. Quando mandava esperar, ele esperava. Quando Deus mandava ele falar, ele falava. Aleluia! Era um homem cheio da presença do Senhor. Veja o que diz a palavra, 1 Reis, capítulo 17, verso 2 e 3. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Um pouco mais tarde, um pouquinho mais para frente, muita coisa passou entre esses versículos. 1 Reis 17, verso 8 e 9. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Nós vemos aqui claramente Deus cuidando de Elias. Primeiro diz para ele: vai para o ribeiro de Querite, que está lá no Jordão, aleluia! E lá a palavra diz que um corvo trazia pão e carne pela manhã e pela tarde para Elias, e ele bebia do ribeiro. Enquanto a terra sofria por uma grande sequidão, ele, guiado pelo Espírito Santo, estava escondido num lugar onde Deus fazia com que a água continuasse jorrando e trazia alimento para o seu servo. Quando o ribeiro começa a secar, antes que se seque, Deus dá uma outra ordem: vai para a região de Sarepta, e ali eu ordenei uma viúva que te sustente. Você conhece muito bem essa história. Aleluia! E o Espírito Santo também, além de guiar, lhe dá coragem para enfrentar uma nação inteira que está dividida, que está apática às coisas de Deus. 1 Reis, capítulo 18, verso 36. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és o Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responda-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizestes tornar o seu coração para trás.
Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto. Você pode imaginar, Elias estava só, o rei era contrário a ele, a rainha Jezabel era contrária a ele, haviam ali 400 profetas de Azerá, 450 profetas de Baal, ou seja, 850 profetas, homens malignos, que operavam sinais através do poder do maligno, do inimigo, do poder daquele que é contrário a Deus. E havia todo um povo que estava inseguro, incerto, não ouviam falar de Deus. Pois ele, quando ele fala assim, vocês têm que decidir, tomar uma decisão, quem é o Senhor? Mas o povo não respondeu nada. Então ele diz assim, olha minha gente, nós vamos fazer o seguinte, os profetas de Baal, de Azerá, vão construir o seu altar, vão preparar o seu altar, mas eles não vão atear fogo. E eles vão clamar isso, e o Deus deles é Deus, vai descer fogo e vai consumir o altar. E depois eu então também farei o altar e nós veremos se o Senhor é Deus ou se Baal é Deus. Olha só, irmãos, aonde ele se coloca, que ousadia é essa? E eu digo para você, aquele povo, eles operavam no que é sobrenatural maligno, mas Deus não permitiria que naquele dia fogo consumisse aquele altar. Deus não permitiria que isso acontecesse, porque ali era uma batalha entre Deus e o inferno, entre Deus e o inimigo das nossas almas. E Deus queria mostrar para aquele povo, através da vida de Elias, que só o Senhor é Deus. Aleluia! Coisa maravilhosa! Então, quando Elias ora, o fogo desce e Elias ali então mata aqueles profetas e o nome do Senhor é glorificado. O Espírito Santo, meu irmão, ele fortalece. Quando nós olhamos para Elias, que é um dos nossos heróis da fé, até ele teve momento de dificuldade. Depois de ter operado tantos sinais, tantas maravilhas, como essa que nós acabamos de relatar aqui em brevíssimas palavras, agora ele então é ameaçado e ele foge, né? Mas Deus sempre está com ele. Deus sempre está com ele, dando para ele força, a força que não vem do homem, que não vem da capacidade. Quero ler contigo ainda 1 Reis 18:46. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu seus lombos e veio até Acabe, até a entrada de Jezreel. Aleluia! Louvado seja Deus. O que essa palavra quer dizer, meu irmão? Que a força de Deus sobre o seu servo o fazia cumprir missão tremenda. Meu irmão, você chegar até o rei, até a rainha que é contrária a Deus, que tinha matado os profetas do Senhor, e você é um profeta do Senhor, você se manifestar sobre eles e entregar a palavra, somente se você estiver cheio do Espírito Santo. E nós vemos aqui que o Senhor fortalece Elias, dando para ele grande vitória. Louvado seja Deus. Até os grandes homens de Deus, como estávamos falando, precisa de renovação. Olha só, depois dele ter enfrentado essa situação, enfrentado Elias, enfrentado Jezabel, os profetas de Baal, de Azerá, ele então é ameaçado por Jezabel, que a sua vida seria tirada. Então ele foge para um deserto e ele deseja ali a morte. Ele diz, eu não sou melhor que os meus pais. Quem sabe você que está me ouvindo, em algum momento fostes usado poderosamente por Deus, pelo Espírito Santo, e hoje se sente abatido, se sente fraco. Saiba que o Senhor quer te renovar. Ele não te abandonou. O Espírito Santo não havia abandonado Elias. O seu corpo estava sentindo a fraqueza, sentindo o abalo, o impacto de uma grande batalha espiritual. Oh, meu amado, o Espírito Santo fala ao meu coração aqui. O nosso corpo vai sentir o abalo, porque a batalha é muito grande. Porém,
isso não significa que o Espírito Santo te deixou ou que você está só. Muito pelo contrário, é agora que Ele está cuidando de você, é agora que Ele está com a sua mão estendida. Louvado seja Deus! A palavra diz que o Espírito Santo do Senhor, o anjo do Senhor, vem e toca em Elias, que está em sua exaustão máxima, dormindo, e diz assim: acorda, come, bebe. Ele come, bebe e volta a dormir. O anjo espera ele se recuperar, ora outra vez por ele e diz: agora acorda ele outra vez e diz: come e bebe, porque muito longo te será o caminho. Ele come e bebe, e a palavra diz que com a força daquela comida, ele correu 40 dias e 40 noites até chegar ao monte de Deus. Olha que extraordinário. O Senhor vai nos renovar. O Senhor vai nos fortalecer. Se o teu corpo está cansado, se o teu corpo está fracassado, se você sente apertura no peito, o teu peito sendo apertado, dores de cabeça, tonturas, saiba que você está passando por um embate espiritual, mas o Senhor quer trazer renovo e fortaleza para você no dia de hoje. Quando ele chega ao Monte Horebe, o monte de Deus, olha o que acontece. Ele se enfia numa caverna, numa fenda que tem ali naquele monte. 1 Reis 19, verso 11 e 12. A palavra de Deus vindo ao encontro de Elias. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto um fogo. Porém o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo uma voz mansa e delicada. Oh, meu irmão, olha que tremendo o que Deus estava mostrando para Elias e está mostrando para nós. Elias já tinha feito o céu fechar, havia seca sobre a terra segundo a sua palavra. Segundo a sua palavra que ele recebe de Deus, ele faz chover outra vez. Segundo a palavra de Elias, desce fogo do céu. Segundo as palavras de Elias, os profetas falsos, os profetas de Baal e de Azerá foram dizimados. A autoridade de Deus prevaleceu. Segundo a vida de Elias, pelo Espírito Santo que habita nele, aquele povo volta a crer que só o Senhor é Deus. Mas agora, diante de tudo isso, ele está abalado, ele está aflito, e o Senhor se manifesta de uma maneira estrondosa, mostra para ele o vento arrancando as penhas, destruindo, um terremoto, fogo descendo, mas Deus não fala, Deus não se manifesta, mas de repente Deus fala com uma voz tranquila e mansa. Aleluia! O que Deus estava ensinando para Elias? Que o mesmo Deus que opera o extraordinário, aleluia, fala mansamente e suave ao nosso coração. Ele sabe que nós somos pó, ele sabe que somos frágeis, que esse vaso de barro adoece, enferma e precisa de restauração, que sofre, este corpo sofre o impacto, aleluia, das batalhas, dos embates espirituais. Mas nesse momento, o Espírito Santo fala conosco de maneira calma e tranquila. Hoje, o Espírito Santo está falando ao teu coração. Renova o teu ânimo, fortalece, levanta-te. O teu caminho é longo, ainda não é hora de parar, não é hora de ficar abatido. Você não permanecerá prostrado. O Senhor te levanta, o Senhor te renova. Louvado seja Deus. Quando nós olhamos para Elias, nós vemos o extraordinário. É pena que o nosso tempo aqui no Devocional é muito curto, mas eu ainda vou trazer uma série somente sobre o profeta Elias. Mas Deus, ele sempre trabalha trazendo uma continuidade no teu ministério. E Deus levanta para assumir o lugar de Elias, Eliseu.
Louvado seja Deus. Antes mesmo de Elias ser levado ao céu, Deus já estava preparando Eliseu. E olha o que Eliseu pede, 2 Reis 2:9. Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Quando Elias pergunta a Eliseu, que é o seu discípulo, o que você quer de mim? Que eu tenha porção dobrada do teu espírito. E é claro que isso vai acontecer, mas é para um próximo devocional. Hoje eu quero somente fazer essa ligação para que você já saiba que vem mais da palavra de Deus sobre você, sobre os teus filhos, sobre os teus netos, sobre a tua posteridade, a tua descendência será poderosa em Deus na face da terra. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Vamos estar orando nesta hora. Pai amado, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és o Deus que opera o extraordinário. Espírito Santo de Deus, através de Ti, Senhor, nós sabemos que podemos operar o extraordinário, coisas grandes, coisas, Senhor, estrondosas, como fazer descer o fogo do céu, como a rocha se romper, como os profetas falsos caírem por terra, o fogo descer e a Tua glória ser manifesta. Através de nós, Senhor, nós sabemos que o Teu povo pode voltar, Senhor, a crer em Ti, a ter a fé, Senhor, ativada, a ter, Senhor, a sua fé, Paizinho, absoluta, que só o Senhor é Deus, que o resto é Baal, Pai. Nós Te louvamos e Te engrandecemos. E além de tudo isso, Pai, nós sabemos que o Senhor anda conosco, que o Senhor nos visita nas nossas fraquezas, nas nossas necessidades, que o Espírito Santo não nos deixa só, mas nos fortalece. Nesta hora eu clamo, Senhor, pela vida do meu irmão, pela vida da minha irmã, que está, Senhor, sofrendo com dores de cabeça, que está, Senhor, abatido, que está, Senhor, angustiado. Toca, Senhor, agora. Tira todo o mal, arranca todo o mal, toda opressão, toda depressão caia por terra, traz renovo e fortaleza. Eu clamo, Senhor, pela casa, pelos familiares do Teu servo e da Tua serva, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, meu irmão. Foi um prazer, minha amada irmã, estar contigo nesta noite. Que Deus te abençoe, que Deus te prospere e que você tenha mais do Espírito Santo. Durma com o Espírito Santo de Deus.